Olá, tudo bem? Quero agradecer a você que abriu a porta da sua casa para estarmos aqui para mais um momento com Deus. Estamos no propósito, né? Mulheres com propósito. Quero agradecer a nossa irmã Rosângela Caldeirão, minha companheira de sempre, que está aqui conosco para mais este momento. Estamos também com uma convidada ilustre, a jornalista Luciane Chiarelli. Um prazer ter a irmã aqui conosco. Prazer é meu, muito bacana conhecer o trabalho de vocês, poder ter a oportunidade aqui de falar com esse tema tão interessante, tão importante e abrangente também, né? Mulheres com propósito. Realmente nós temos pessoas nessa área, mulheres que devem ter se destacado e já tenho acompanhado alguns, já vi que tem entrevistas bem interessantes, né? E é um prazer mesmo, uma honra poder participar e fazer parte dessa história. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui porque você tem um projeto, né? Um projeto maravilhoso de Deus. Além de ser jornalista, você também atua com esse propósito na área cristã, né? Exato. Pode contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre filhos? Então, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais, saber quem é, né? Sim. Quem eu sou. Meu nome é Luciane Chiarelli, eu sou jornalista, tenho 49 anos, sou casada com o Jorge, sou mãe de 2 filhos, a Sofia, que tem 19 anos, o Davi está com 17. Sempre nasci em Antonina, mas sempre morei em Paranaguá. Meus pais já estavam aqui em Paranaguá, mas meu pai insistiu, eu tinha que nascer em Antonina. Ele era de lá, né, e fez questão, então eu sou do litoral. E saí de Paranaguá praticamente para fazer faculdade de jornalismo e em seguida voltei e desde então eu trabalho na área, já participei, trabalhei em jornal impresso, rádio, fiz programas de televisão e assessoria de imprensa e já escrevi um livro também para a Unimed e tudo isso foi meio que me capacitando também a hoje estar aproveitando os meus talentos e as oportunidades para o reino de Deus. Então, nesse sentido, tem sido assim gratificante estar participando de diversos ministérios. Eu faço parte, sou membro da Primeira Igreja Batista de Paranaguá. Quando voltei para Paranaguá depois da faculdade, né, retomei ali e, digamos assim, passei por altos e baixos, na minha vida cristã, minha vida espiritual, mas uma coisa que eu gosto muito de destacar é que nessa retomada do meu relacionamento com Deus, um dos instrumentos, né, uma das pessoas usadas foi a minha filha Sofia e foi a música, através da música. Ela me apresentou uma música muito bonita. Enquanto a gente estiver aqui conversando, vou tentar pesquisar aqui para deixar a dica também, né? E então eu tenho essa vivência, né? Legal a gente falar, porque às vezes tem muita gente que não conhece, que não sabe. Então, estudei em Paranaguá, fiz 1ª, 4ª série no Instituto de Educação, com certeza muita gente está escutando, eu também estudei lá, pois é. 5ª, 8ª série eu fiz no Colégio Leão 13, e depois eu fiz o 1º ano de magistério no antigo Peixinho Sapeca, mas aí quando eu comecei a fazer estágio, eu descobri que professora não era o meu dom, não era o meu talento, e eu falei, não vou ser professora. E em seguida, depois, durante o ensino médio, eu fiz um autoteste vocacional, até que o jornalismo ele se apresentou para mim como uma coisa muito interessante, uma profissão interessante, e hoje eu digo assim, que além de interessante, ele é apaixonante, lidar com comunicação, lidar com informação, tanto que até hoje, né, os podcasts que estão sendo feitos, eles são uma transformação do que, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, do que já aconteceu, o que vem acontecendo, principalmente no mundo do rádio, né? E é bacana estar participando também e estar tendo essa vivência aqui. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um projeto que você trabalha, que é Mães que Oram. Mães que Oram. Mães que Oram. Exato. Isso.
você que está nos assistindo agora, não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho. Nós já tivemos outros podcasts, tivemos com a irmã pastora Maria Heloína, falamos sobre o feminismo, tivemos também com a irmã Evelise, ela também deu o seu testemunho. Se você conhece alguém que tem algo, né? Todos nós temos algo para edificar alguém. Deixe nos seus comentários, nós vamos estar entrando em contato com essa pessoa e vamos estar aqui entrevistando, falando e transmitindo, porque os nossos testemunhos têm que ser passados, né? Não pode ficar só para nós. Deus já disse que nós temos que passar. Jesus falou, temos que testemunhar. Então, fale, deixe nos comentários, passe esse link para alguém que você conhece. Quem sabe ela está precisando, você vai conhecer um pouquinho desse projeto que a nossa irmã Luciane vai falar, né? Amém? É muito bom a gente conhecer pessoas que têm as suas funções diferentes no reino, seus dons, aptidão, porque Deus deu para toda mulher um propósito na vida. E se nós estamos aqui, você está aí, tem um propósito. E isso enriquece a gente, esses os talentos apresentados e uma maneira mais feminina de ver o reino de Deus, uma ajudando a outra, e isso é maravilhoso. Entrando nas questões assim espirituais do reino, propriamente dito, né? Eu sei que você já falou que tem a membresia, participa da igreja, e vamos entrar nessas organizações que você faz parte, como é que começou, por quê. Eu sei que tem muita gente que está interessada nisso, e principalmente nesse... Eu sei que tem muitas outras que você pode até estar destacando a partir de agora, mas a gente está bem interessada nesse Mães que Oram, porque eu sei que tem muitas que têm seus problemas familiares e Deus tem um propósito nisso. Vamos ouvir. Legal. Amém. Uma coisa que você comentou, Rosângela, que eu achei muito interessante é a seguinte: você faz parte de uma igreja, e daí como é que foi participar e tal. Isso me fez referência a uma coisa. Quando eu voltei a fazer parte da igreja, da primeira igreja, o que aconteceu? Eu fui procurar ver também onde eu podia ajudar. Porque muita gente, às vezes, fica no banco da igreja esperando que algum convite aconteça. E é legal isso também. Se você fica sem graça, de repente procurar alguém, comentar alguma coisa, mas às vezes as pessoas não te conhecem o suficiente para saber que você pode ajudar num determinado ministério dentro da igreja. De repente a tua habilidade é com informática, ou tua habilidade é com as palavras, ou tua habilidade é com números, né, finanças. Então, eu acredito que essa predisposição da gente procurar também, olha, estou aqui, né? Eu posso ajudar, né? Eu sou administrador, eu sou contador, eu sou médico, eu sou cabeleireira, enfim, é tanta coisa que de repente, às vezes não é num trabalho voluntário com uma periodicidade tão grande, um projeto que de repente a igreja faça num bairro carente, enfim, eu acho que essa disposição, essa predisposição nossa tem que acontecer. Estou aqui, o que é que eu posso ajudar? E isso faz muito bem, porque na hora em que a gente se coloca à disposição e a gente começa a ajudar, a gente sabe que acontece também algo dentro, aí eu estou falando do ser humano como uma coisa, não é nem a questão espiritual, uma coisa física mesmo que acontece. A gente ajudando, a gente se sente bem. E não é à toa que eu acho que Deus já direcionou isso para o ser humano, né? Ele estimula isso mesmo. Mas é algo, sabe, se você ainda não se sente disposto, não se sente chamado a um propósito, não tem alguma coisa definida, não tem problema. Mas se coloque à disposição que as coisas começam a acontecer. Acho que essa é uma questão que eu senti muito de falar. O que acontece? Eu me coloquei à disposição dentro da primeira igreja na questão da comunicação. Então, eu tenho ajudado nas redes sociais, né, com divulgação das artes, de fotos. A gente tem aproveitado essas ferramentas, porque realmente não tem mais como a gente não vivenciar ou colocar a igreja ou permitir que outros tenham acesso à igreja através das redes sociais. Porque, às vezes, principalmente, a gente acabou de sair de uma pandemia, é um exemplo disso.
as pessoas não iam, teve períodos que nós nem íamos à igreja, né? Então, era através da internet, era através do celular, a gente tinha essa oportunidade. Então, as redes sociais, às vezes, assim, é um versículo só que você deixa lá. Mas só Deus sabe como é que Ele vai usar aquele trabalho para atingir alguém, né? E aí, nesse sentido também, o que aconteceu? Eu recebi um convite, esse projeto, esse grupo chamado Mães que Oram, ele nasceu no coração de uma das meninas, né, de uma das mães lá da igreja também, Ana Paula Pedro. Ela sentiu no coração, junto com outras mães, elas começaram a orar. Eu lembro até hoje, quando eu fui no primeiro encontro delas, eu nem estava, eu estava fora da igreja ainda, e foi uma das ferramentas também que me ajudou a aproximar de Deus. Meu Deus, foi muito paciente comigo. Teve muito trabalho, mas foi muito paciente também, porque ele usou de várias estratégias, de várias situações e pessoas para que eu me aproximasse dele de novo. E o Mães que Oram foi um deles, porque foi durante um encontro desses em que nós tivemos a oportunidade de conversar, num determinado momento ali, orando com uma outra irmã, eu abri meu coração para ela, como eu estava me sentindo também, né? E essas coisas foram moldando, foram trabalhando e foram acontecendo. Hoje eu faço parte do grupo de administradoras do grupo Mães que Oram. Nós fazemos encontros tanto presenciais, como também temos o nosso grupo por WhatsApp. No grupo presencial, o que acontece? Vocês tiveram oportunidade, fiquei tão feliz, né? Vocês estiveram lá, praticamente a sistemática da reunião é praticamente o que aconteceu. Então, nós geralmente temos alguém para cantar uma música ou para tocar uma música, com o objetivo já de trabalhar uma questão de reflexão. Geralmente tem uma dinâmica, e essa dinâmica sempre também traz alguma coisa que reflete, e Deus tem se manifestado tremendamente, inclusive através dessas dinâmicas, e sempre tem alguém que leva uma mensagem. E ela sempre direcionada, né, para a questão das mães. E os momentos para orar pelos filhos, que não pode faltar. Nesse momento, além de você orar pelo teu filho, você tem a oportunidade de ouvir outra mãe também falando, né, de você conhecer um pouquinho, porque às vezes nós temos tido muitas visitantes, então você tem um pouquinho, nem dá tempo de conhecer todo mundo às vezes, ou de se inteirar, mas você fica sabendo das lutas daquela mãe, o que é que ela está passando, às vezes até a gente tem tido algumas visitas, e em cada reunião eu pergunto, qual é a idade do teu filho, como é que é o nome, e aos pouquinhos a gente vai guardando. E aos poucos também a gente fica sabendo desses desafios. Então esses momentos de oração, além da intercessão, que é o mais importante, a gente tem esse compartilhar que acaba fortalecendo, porque tem muitas mães que estão precisando de mais. É aquilo que a gente fala quando está dentro do avião, né? No momento de turbulência, coloca o oxigênio em você primeiro, depois você vai atender aquele que está do teu lado, e se for o teu filho, é dessa mesma maneira. Então, o que acontece com relação ao grupo Mães que Oram, eu acredito que a gente tem conseguido atingir, ou pelo menos trabalhar esse lado, que é dar esse oxigênio para as mães, né? Da palavra, do vigor, da força que Deus diz que quer dar. A gente relembra tudo isso, a gente repassa, a gente reforça muito isso, porque a gente sabe que o dia a dia, que ser mãe não é fácil, né? Que cansa mesmo. E aí é preciso mesmo esse cuidado e esse trabalho todo. E a gente tem feito isso. Junto com isso, eu também faço parte do programa CR, do Celebrando Restauração, só para fazer aqui um parênteses, um registro. Hoje eu estou liderando um grupo, a gente se encontra todas as quartas-feiras à noite. É um grupo de passos que trabalha traumas, vícios, maus comportamentos, e já é o 3º ano que nós estamos trabalhando então o CR em Paranaguá, expandindo cada vez mais, e justamente nesse ano, inclusive, começou o primeiro grupo de homens,
e o primeiro grupo de adolescentes. Nós estamos com 4 grupos de mulheres. Então, é também é incrível e gratificante poder fazer parte de todo esse processo. Nossa, maravilha, porque, como você disse, todo mundo tem uma necessidade de contato, de compartilhar, e principalmente a gente como mulher, a gente precisa uma das outras, né? E esse compartilhar, a gente esteve lá, eu achei maravilhoso o fato de uma orar pela outra e compartilhar as suas necessidades de oração. E o ponto alto é que depois que termina, assim, a gente pensa, terminou. Daí é que acontece os testemunhos, vieram tantos testemunhos que realmente emocionou a gente. E isso é um comprovar de que Deus está nesse negócio, isso. Porque as coisas estão acontecendo. Isso. Eu achei aquilo assim, fora de série, maravilhoso. Já vou aproveitar aqui, Sim. porque bem nesse dia, o testemunho que vocês ouviram, não foi programada, ela sentiu a vontade, né, a Carla, e inclusive a gente está colocando o testemunho dela, porque ela falou na igreja no domingo seguinte, porque com a oportunidade de abrir justamente para os ministérios de falar e avisar, né, informar as demais pessoas, olha, tem isso, tem aquilo, quiser venha, se junte, né, e aí ela falou, e aí a gente está, só para fazer uma propaganda aqui também, esse testemunho já está sendo colocado nas redes sociais da PIB Paranaguá, então vocês podem procurar no Instagram, no Facebook e acompanhar o testemunho da Carla, assim como no grupo Mães que Oram, que hoje já vai estar lá, o pessoal já pode acompanhar também. Certo, o que a gente percebeu, o lugar que se encontra já está pequeno, Pois né? E a gente pode perceber que tem muita gente perguntando e querendo saber. Vocês pensam assim em abrir um lugar maior para a gente poder convidar pessoas? Como é que tá? Então, como a gente estava na pandemia, a gente fez, a maioria dos encontros foram online. E esse ano nós retomamos os encontros presenciais. Como os meus filhos foram para Curitiba, eu ofereci a minha casa, então, para ser o local para estar recebendo, porque cada segunda-feira que a gente se encontra, para lembrar então para o pessoal, a gente tem o grupo presencial, ele acontece de 15 em 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não. E aí eu lembro até hoje, Rosângela, você falou isso agora, eu lembrei disso, eu falei assim, se Deus quiser, né, um dia vai estar pequeno isso aqui. Né? Amém. E agora a gente precisa realmente começar a pensar já num local, começar a estudar já um espaço, onde fique mais à vontade para cada uma também não ficar se preocupando se convida uma, se convida duas, se tá bom, se não tá. A gente, aliás, nem se preocupa com isso, sabe? Simplesmente vai chegando, a gente vai dar um jeito e vai receber. Mas daqui a pouco talvez seja necessário e a gente já vai estar começando a conversar exatamente sobre isso. E aí, só para complementar, a questão também do grupo, tem o grupo de WhatsApp. Como é que funciona? Se alguém tiver interesse, né? A gente tem o grupo do WhatsApp e lá a gente tem devocionais todos os dias. A nossa líder, que é a Grazi Blum, ela coloca devocional todo dia. Um devocional mais lindo que o outro. E nesse grupo existe muita partilha, muito pedido de oração, principalmente. E aquilo que a Carla falou no dia à noite de como é que ela se sentiu com relação ao grupo, né? Acolhida, cuidada. Muitas outras mães têm a mesma... elas também já se expressaram nesse mesmo sentido. E é bem interessante porque há um mover. Na hora em que pede oração, principalmente, olha, está acontecendo tal coisa, questões de saúde, então, são muito delicadas. A gente sabe que um filho doente tira a gente do prumo, né? Não é à toa que a gente precisa realmente, né, focar em Deus de novo para poder se fortalecer, porque a gente fica preocupado, sim, deixa a gente, às vezes, desestabilizada, triste, e a gente tem que saber como conduzir. Nessa hora, o grupo dá muito esse apoio, dá muito essa ajuda. Então, se o pessoal também está acompanhando agora, eu tenho interesse, entra, manda mensagem, né, nas redes sociais, manda uma mensagem para a gente, e a gente passa toda e qualquer informação que seja necessária para o pessoal poder acompanhar e participar. No grupo do WhatsApp também, além de poder colocar motivos de oração, toda quarta-feira a gente coloca assim, a gente chama de Mães de Joelhos. A gente
é levada, né, o Espírito Santo a escolher uma mãe, e essa mãe diz pelo que ela quer que ore, né, pelos seus filhos. E aí, naquele dia, há uma concentração de todas as orações que sejam apenas por aquela pessoa, tá? E na segunda-feira, mesmo quando não tem reunião, a gente forma duplas, né, de oração, para que durante a semana aquelas mães possam estar trocando ideias. Se quiser ligar uma para outra para ter aquele momento de oração, também pode. Fica bem tranquilo e bem fácil daí do pessoal tá lidando com isso. Foi uma forma encontrada, uma ferramenta, utilizando inclusive o WhatsApp, para a gente poder tá compartilhando e cuidando umas das outras. Sobre as mensagens que são passadas lá, é feito um rodízio? Quem é que apresenta as mensagens e qual, boa. assim, o foco? Bíblia, não? Isso. Todas as devocionais, elas têm base bíblica, todas. E esse é um cuidado que não pode deixar de faltar. E a gente se divide mesmo. Esse grupo de administradoras, a gente tem uma escala, né? Cada encontro, seja ele o presencial, assim como a divisão das mensagens, quando é só no grupo do WhatsApp, existem pessoas responsáveis para cada encontro, seja para a parte da mensagem, seja para a parte das dinâmicas, para as divisões em grupo. Esses devocionais são devocionais que a própria Grazi faz a cada dia. Ela já percebe aquilo e aproveita e compartilha, né, com as demais. Então, realmente existe essa preocupação e tem mesmo esse cuidado. Tem esse cuidado. Como que você vê esse trabalho, Luciane? Esse trabalho realizado? Os efeitos que surgem, né? A igreja participa. Que emociona um pouco, porque se a gente for pensar que a gente está fazendo algo para ajudar alguém, já é legal, já é muito bom. E quando você sabe que vai além, que você está, de repente, trabalhando com vidas, e que não é só daquela mãe que está ali na frente da gente, né, que está fazendo parte do nosso grupo. Tem outras pessoas, né, são jovens, são adolescentes, são crianças, são meninos e meninas que acabam se tornando uma responsabilidade. Então, esse alcance, eu acho que ele extrapola todo e qualquer entendimento. Minha parada aqui, assim, meu momento, meus segundos sem falar, assim, foi porque realmente me emocionei de pensar no mínimo desse alcance. Porque, e eu digo assim, não sou eu. É esse grupo fantástico que um dia também, graças a Deus, olharam para mim e falaram assim, opa, vem fazer parte. E esses dias eu estava pensando uma coisa, essa tua pergunta cai muito bem para aproveitar isso. Já lembrei 2 vezes aqui, enquanto a gente estava conversando, eu preciso falar. Às vezes a gente fica pensando assim, mas qual é o meu propósito? Como se o nosso propósito ele tivesse que ser mega, tivesse que ser gigante, tivesse que ser algo do tipo assim, fazer sucesso nas redes sociais, com músicas, né, ter uma voz maravilhosa. Ou o meu propósito é de escrever livros e livros que ganhem prêmios, que atinjam, mesmo aqueles que não ganham, mas que alcançam pessoas, que fazem diferença na vida de outras pessoas. E aí eu estava pensando sobre isso e eu confesso que eu já senti muito esse sentimento de... Parece que está faltando informação para eu saber qual é o meu propósito. Mas, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E aí eu lembrei uma coisa que foi muito... repensando essa questão até do próprio grupo Mães que Oram. Eu não lembro exatamente quando aconteceu isso, semana passada, mas não lembro exatamente o dia. E eu sei que, para quem é mãe, principalmente, um dos propósitos,
ela se qualifica exatamente dessa forma, de ser mãe. Já é um propósito. A gente fica esperando algo mega, fora, estratosférico, e de repente mãe já é o mega propósito. Já é uma responsabilidade tremenda, é uma coisa muito, muito, muito grande, muito importante. Orar pelos filhos é outro propósito. Abençoar os filhos é um grande propósito. E às vezes a gente ainda deixa esses propósitos de lado, esperando que, nossa, será que virarei compositora de músicas para Jesus? Será que, não é desmerecendo nada disso, mas é que a gente já tem esse propósito e às vezes a gente deixa de lado, porque a gente não faz, às vezes, aquela oração de hoje eu abençoo o meu filho com saúde, hoje eu abençoo o meu filho com bons amigos, hoje eu abençoo o meu filho com uma futura esposa de Deus. E assim a gente precisa fazer, né? Então, propósitos para a mulher já tem muitos propósitos, né? Propósito de estender a mão para alguém que precisa, estender a mão para outra mãe, é um propósito tremendo. Então, eu posso dizer para vocês, assim, eu estou falando isso, mas eu estou falando para mim mesma, porque eu já fiquei no momento de dizer assim, qual é o meu propósito nessa vida? Imaginando algo, sabe? Fazer diferença. Isso! Uma coisa assim com luzes e flashes e tudo mais. E é esse momento do joelho dobrado que tem muito mais significado do que qualquer outra coisa. E que tem um propósito tremendo, que se a gente parar para focar e pensar nisso, assim, realmente com franqueza e com sensibilidade, emociona. Verdade. E como é que a gente pode dizer qual a mãe que não teve ou tem, ou que se Deus quiser não terá, problemas com seus filhos, o medo, parece que a gente sempre não fez o máximo que deveria ter feito, a culpa, e a gente sempre carrega isso. A minha pergunta, quando a gente foi falar do Mães que Oram na igreja esse último domingo, foi essa. Falei assim, vou fazer uma pergunta para as mães. Que mãe aqui nunca se preocupou com o filho? Nenhum tipo de preocupação. Não tem. Né? Essa é uma coisa que se refere, quando é mãe, você vai se preocupar mais cedo ou mais tarde com alguma situação. Seja com uma gripe, ou seja com uma amizade. Né? Ou seja com as finanças, sejam com as escolhas, com a profissão, enfim. A gente vai ter essas preocupações. E aí a questão de se cobrar e se culpar, que é uma questão da mulher também, foi um dos temas que nós tivemos com uma psicóloga, também recentemente no encontro que nós tivemos. Ela explicou exatamente isso. Ela falou, por que a gente precisa se cobrar? Por que a gente se cobra tanto? Por que a gente precisa fazer tudo certo? Claro que a gente quer fazer tudo certo, mas no fazer certo, né? Quanta gente querendo dar tudo para o filho acabou errando justamente porque fez isso. Então, mas isso eu tenho cada vez mais forte, porque Deus tem me dito isso, principalmente através do CR, daí no caso, em uma das lições ele fala isso, e eu tenho aprendido cada vez mais. Deus me ama do jeito que eu sou, falhando, errando, pisando no tomate, sendo do jeito que eu sou. Ele me ama do jeito que eu sou. E Ele não cobra de mim a perfeição que eu mesma me cobro. Ele quer relacionamento para me ajudar. Ele quer relacionamento para me capacitar. Mas Ele não cobra a minha perfeição. E eu tenho dito muito isso também para os meus filhos. Também não cobro deles a perfeição, não quero, sei que não é. E nós temos tido uma jornada maravilhosa, juntamente com todos os percalços, todos os obstáculos e todos os desafios que nós estamos enfrentando. E a história conta, a história principalmente dos grandes homens da história da igreja, desde a igreja do Atos dos Apóstolos, que sempre tem uma mãe que ora. E como a gente lê as biografias de grandes missionários que estavam assim perdidos e tinha lá uma mãe de joelhos orando.
Essa semana a gente estava fazendo no nosso estudo bíblico, nós estamos terminando Romanos e tocamos no assunto de que o apóstolo Paulo, no fechamento da carta dele aos Romanos, fala para Rufo que ele dividiu a mãe dele com Paulo, e Paulo falou, a sua mãe também foi a minha mãe. Então, tipo, uma mãe de criação do apóstolo Paulo. E depois a gente estudando e vendo quem é Rufo, ele era filho de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz. Então, esta mulher, a gente nem conhece, a gente não sabe o nome dela, mas ela ajudou o apóstolo Paulo. E grandes homens da igreja, né? A gente estudar a biografia, não conhecemos os nomes delas, mas foram mães de homens que ganharam uma humanidade para Jesus. Então, como você estava falando, né? Às vezes os holofotes estão para o outro lado. Às vezes eles vão para o nosso filho. Isso. Né? Eu tenho já 2 netos, eu tenho um filho pastor, e às vezes a gente fica na retaguarda. Só ali, quando ele está lá na frente, a gente fica ali em oração, ali, né? Às vezes ninguém nem conhece o nome, mas é isso que acontece muitas vezes, né? Eu vejo assim que só na glória, muitas vezes, a gente vai saber a importância do nosso joelho no chão. E eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui, porque a gente, com conversa assim, da mais mulher, que fala um monte, se a gente não aproveitar o gancho, depois passa batido. Eu quero deixar um recado para aquelas mulheres que não têm filhos. E que de repente até querem. Mas eu não tenho propósito de orar. Seja uma mãe de oração. Ore por um jovem, por um adolescente da igreja. E pense nisso realmente como um propósito. E isso casa bem com o tema, né, com o nome desse programa, desse podcast, que é Mulheres com Propósito. Você pode ser uma mulher com propósito, né? Além dos outros que você já tem. Mas com relação à questão da maternidade, seja mãe de oração. Tem muitas crianças, tem jovens, tem adolescentes. Você pode olhar dentro da sua igreja ou, de repente, um vizinho, aquele vizinho que, de repente, tem tanta briga dentro daquela casa. Pense nas crianças, nos adolescentes que moram dentro dessa casa. Eles estão precisando demais da sua oração. Eles estão precisando do seu joelho no chão, eles estão precisando do seu cuidado. De repente, só de um sorriso, né? É importante. Ou de um abraço, ou de um bilhetinho com um versículo bíblico. Então, eu acho que isso também é importante e que eu gostaria também de deixar aqui, sei lá, como recado, porque a gente sabe que tem muitas mulheres querendo ter filhos. E não tem problema, né, nenhum, óbvio, mas às vezes tem uma certa dificuldade. Esses dias tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu demorei para entender o versículo que diz, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu nunca tinha parado para pensar, assim, olhado, já conhecia o versículo, legal e tal, mas nunca parei para pensar. E realmente, na hora da turbulência, como é que você consegue pensar que aquilo pode cooperar, né? A hora que teu filho está se cortando, a hora que teu filho diz para você que está pensando em suicídio, como é que isso coopera para o bem? Mas o tempo mostra, é o que você disse, na glória a gente vai entender muita coisa, mas aqui mesmo, daqui a algum tempo, olhando para trás, a gente vai, poxa, agora eu entendo por que é que tinha que ser isso, por que é que tinha que acontecer dessa forma. E a mesma coisa para essas mães, para essas mulheres, aguardando a maternidade, que Deus abençoe, que Deus cuide, e até que você possa embalar o seu filho no colo, ore, seja mãe de oração. Amém. Sabe, Lu, aquele dia da reunião lá, na dinâmica, né, que teve lá, ela falou muito comigo. Aquele momento ali, muitas vezes nós mulheres, ela falou, né, muitas vezes nós mulheres queremos fazer as coisas do nosso jeito, e vai e veste a camisa, e não sei. Só que Deus às vezes não quer isso, quer que você pare e apenas confie, né, sossega, calma, fica quietinho. Confia que ele vai fazer. Mas nós mulheres, né, temos esse ímpeto de ir fazer. Eu lá tenho 3 homens em casa, o marido e 2 filhos homens. E eles vão fazer as coisas. Eu falo, gente, vamos. E eles brigam, Andréia, você é muito rápida, calma. E eu falo assim, não, gente, vamos perder tempo. Mas não. Então nós temos que parar. Nós temos que ter esse tempo, parar, respirar e confiar em Deus. Deus, ele tem o melhor para nós, né? Sempre.
Eu até comentei uma vez com meu esposo, quando eu tive meu primeiro filho, eu temi. Eu falei, meu Deus, aí tive, meu Deus, que amor tão grande, que amor, que chegava a doer o amor. Aí pensamos em ter o segundo, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que dividir o meu amor? Será que vai ser, como que vai ser? Será que eu vou ter que deixar de amar mais um e amar mais o outro? Meu Deus, eu não quero isso. Não, quando nasceu, eu vi que o amor era igual, é idêntico. E aí eu vi nesse processo que o amor de Deus por nós é igual. Exato. Não, ele não ama fulano mais do que ciclano. Não, ele ama nós igualzinho. É um amor assim incomparável, o amor de Cristo nas nossas vidas, né? Então, aquele momento que nós estivemos ali na reunião foi um momento assim muito edificante para a minha vida. E eu creio que você que está precisando também, vá até as redes sociais, a Luciane te encaminha o dia, o momento, a hora. Vamos orar juntos. Nós precisamos disso, nós precisamos nos unirmos em oração, sabe? Nós estamos precisando disso. Muitas vezes nós estamos fracos, caminhando com tanta coisa, como a Luciane mesmo falou, um filho que quer se matar. Nós estamos com a cabeça tão barulhenta, ouvindo tanto barulho, e esquecemos de ouvir Cristo. E esses grupos, esse podcast que nós estamos aqui, a Luciane está falando do projeto, né, desse mães que oram, é para nos ajudar a voltar ao centro, nos ajudar a voltar a olhar para dentro de nós, curar as nossas feridas, para que de nós flua a cura, né? Quero agradecer, Luciane, pela sua vinda aqui. Foi assim maravilhoso e edificante. Espero que você também tenha recebido esse apoio nosso, né, nesse momento. Quero pedir para você, Lu, tem alguma coisa que você queira passar, queira falar, mensagem final. Gostei muito do que você falou agora, porque essa questão da preocupação, principalmente para uma mulher que tem mais de um filho, eu passei a mesma coisa. E aí eu era apaixonada pela minha filha, né? Amava demais. E aí quando veio o menino, eu falei, nossa, como é que vai ser e tal. E é bem isso, você ama tanto quanto. Não tem, é uma coisa que você fica até impressionada com o teu potencial de amor. E muito bacana o que você falou, quando você diz assim, com Deus é a mesma coisa. A gente consegue, e aí fica fácil pra gente como mãe, como mulher, entender melhor esse amor de Deus pela gente. Basta a gente querer, a gente aceitar e a gente aproveitar o que Ele quer, né? Esse relacionamento de pai e filha. E o que eu gostaria de dizer, assim, que essa questão de mulheres com propósito, parabenizar vocês pela iniciativa. Com certeza, toda mulher tem um propósito. Algumas talvez só estejam na dúvida, como eu mesma já passei pela minha fase de questionar, né? Qual é o meu propósito? E eu sei que hoje, no final das contas, eu estou com várias frentes diferentes. Eu tenho o propósito de ser esposa, eu tenho o propósito de ser mãe, eu tenho o propósito de ser filha, eu tenho o propósito de ajudar pessoas, eu tenho o propósito... E todos esses propósitos, eles se referem a cada uma de nós, se nós permitirmos, né, atingir e trabalhar esse propósito. E nesse sentido, eu só gostaria de realmente parabenizar mesmo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu espero que Deus continue abençoando, aproveitando cada entrevista, cada momento e pedindo a Deus que tudo aquilo que foi dito aqui também, né, que possa atingir o coração daquelas pessoas, em especial das mulheres, que Deus quer passar qualquer mensagem através das nossas vidas, através do que nós conversamos aqui. Nós, então, estamos lidando, né, trabalhando essa responsabilidade de seguir com o grupo, e que fica como dica, né, tudo aquilo que eu expliquei aqui, como é que funciona, toda e qualquer igreja, né, de repente, se alguém sentir no coração de começar um trabalho, né, similar também dentro da sua igreja, dentro do seu, às vezes um grupo de amigas, né, começa com um grupo de amigas e aí vai estendendo, vai ampliando, e se precisarem de alguma dica, de alguma coisa, a gente está à disposição também para ajudar, para falar, para orientar, né,
e espero que possa atingir o objetivo, que são de a gente ter crianças, jovens e adolescentes, nossos filhos, né, adultos, todas as pessoas que são filhas cobertas em oração. Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. E adultos, filhos adultos, eu falo pro meu filho, sempre vai ser o meu bebê. Eu digo às minhas crianças de 19 e de 17, imagina, que quando eu só falo criança, eu não falo idade, vão achar que tem 10, 11, não é? Mas é bênção. Glória a Deus por isso. E que bom que você se abriu para essa assessoria. Eu acredito que vai ter muita igreja, muita mulher de igreja ali querendo abrir grupos nas suas igrejas. Então, vamos buscar Fica a ideia, essa assessoria, né? Fica a dica. E vamos em frente, que é necessário, é preciso. E, Luciane, vamos te ter aqui outras vezes, né? Olha, Nós temos que falar sobre o projeto CRI. Isso. É, o próximo. Com certeza. Eu sei que vocês já conhecem a Liana também, que é a líder, né, desse grupo, foi a primeira pessoa que começou e que trouxe o CR para Paranaguá. Mas também estou à disposição para falar dele e a gente poder conversar mais sobre isso. É um programa muito interessante, um programa gratificante também de participar. Spoiler, Que bom, spoiler. cenas do próximo capítulo. Exatamente. Muito Isso aí. obrigada por você que abriu a porta da sua casa para estarmos juntos mais esse momento. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória Tchau, a Deus. tchau. Tchau, tchau.